Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert, professor de língua portuguesa da escola de vocês. Estou aqui hoje para nós fazermos a correção dessa atividade sobre o predicado e seus tipos. É a segunda atividade que eu passei para vocês referente a esse assunto, como forma de vocês praticarem um pouco mais o tema e dominarem, tanto o conceito, quanto a classificação, quanto o uso dos predicados na gramática do português. Então, sem mais delongas, vamos à primeira questão, que diz assim: leia a tirinha, digite seu código de letras. Vocês observam aí o personagem que está tentando aí fazer algum tipo de ação naqueles caixas eletrônicos de banco, que tem código de letra, código de senha. Acredito que vocês já devam ter feito isso com os pais de vocês. Digite sua senha de números, pronuncie sua senha oral. E aí ele fala asfódelo, o que deseja, fazer crítica social. Essa tira aqui é do Laerte, publicada aí no jornal Folha de São Paulo em 2008. A gente não vai se ater muito à questão interpretativa de compreensão textual. As questões querem saber mais aspectos da gramática. E ele pergunta o seguinte: que tipo de predicado possuem as orações dos balões? Justifique. Então vamos aqui. Digite seu código. Aqui eu tenho o verbo digitar. Esse verbo digitar é um verbo que expressa ação. Ele é um verbo significativo. Nesse balão também eu tenho o verbo digitar. Pronunciar também é um verbo que expressa ação, assim como desejar e assim como fazer. Todos os verbos aqui, desses predicados, são verbos significativos. Então, o predicado verbal, se vocês viram as aulas que eu postei para vocês, é o predicado que contém um verbo significativo. O que é um verbo significativo? O verbo significativo é aquele verbo que expressa ação ou um fenômeno, natural. Isso aqui é um verbo significativo. Então, esses verbos aqui são verbos significativos. Consequentemente, esse predicado aqui vai ser um predicado verbal, porque cada uma das orações possui um único núcleo, Não tem núcleos nominais aqui para ter predicado nominal, ou mesmo para ter um predicado verbo nominal, que vai ter um núcleo verbal e um núcleo nominal. Então aqui, pessoal, a gente vai ter, colocar aqui para vocês, predicados verbais. A gente pode colocar justificativa, porque todos os verbos são significativos. Eu coloquei aqui meio imprensado, mas vocês, na hora de colocarem no caderno, façam aí as devidas correções para ficar muito bem organizado. Letra B. Classifique os verbos digitar e pronunciar quanto à predicação verbal. Mais uma vez, eu peço que vocês tenham visto os vídeos que eu coloquei para vocês. Eu sei que a gente vai começar a estudar isso de uma forma um pouquinho mais esmiuçada, mais clara, mais transparente, mais aprofundada, que é a questão do verbo quanto à predicação. Ele pode ser intransitivo, é um verbo que não precisa de complemento verbal. Ele pode ser transitivo, é aquele verbo que precisa de um complemento. E ele pode ser, e sendo transitivo, na verdade, ele pode ser direto ou indireto, porque esse complemento pode se conectar ao verbo diretamente ou indiretamente. No caso de digitar, eu tenho aí verbo transitivo direto. Eu tenho aqui verbos transitivos diretos. Por quê? Porque quem digita alguma coisa. Ele fala assim, digite seu código. Nesse caso aqui, se eu quiser fazer análise sintática um pouquinho mais aprofundada, seu código de letras é objeto direto desse verbo transitivo aqui, que é um verbo transitivo direto. Aí ele pede também do verbo pronunciar. Pronuncie sua senha. Quem pronuncia alguma coisa.
Isso aqui é objeto direto desse verbo transitivo. Por que o verbo é transitivo? Porque não é que ele não existe, na verdade ele não tem sentido sozinho. Se eu falo só assim, digite, qualquer falante do português vai perguntar para mim, digite o que? Pronuncie o que? Entenderam? São verbos que não têm sentido completo, por isso que eles são transitivos, diferente dos verbos intransitivos que possuem sentido completo. Então a resposta aqui seria verbo transitivo direto. A letra C, identifique os núcleos das orações em que aparecem esses verbos. No caso do predicado verbal, os núcleos, né, são os próprios verbos. Então aqui no caso, pessoal, vai ser o quê? O núcleo vai ser digite, da oração lá de cima, né, do primeiro balão, e vai ser pronuncie. No caso aqui, nessa oração aqui o núcleo é o verbo digite, o núcleo desse predicado. E nessa oração aqui, o núcleo também é pronuncie, desse predicado. O sujeito aqui é oculto, né? Digite você, pronuncie você. Porque é você que vai digitar, é você que vai pronunciar. Muito bem, vamos avançando. No último quadrinho, o que deseja fazer? O que deseja? Fazer crítica social. Qual é o complemento do verbo desejar? Aqui cortou bem aqui, né? Mas bem aqui, gente, na verdade, é um J, Desejar, creio que vocês tenham entendido, né? Então, qual que é aí o núcleo do verbo desejar? É isso que ele quer saber? Perdão, qual que é o complemento? O que deseja? Quem deseja alguma coisa. O que ele deseja? Então, o complemento é justamente esse aqui, Esse aqui é que é o complemento, né? Fazer crítica social. Ele quer para classificar. Quem deseja alguma coisa. Esse alguma coisa é um complemento que se liga diretamente ao verbo desejar. Consequentemente, vai ser um objeto direto. O objeto direto, ele é direto porque ele não tem preposição. O objeto indireto, ele é indireto porque tem preposição. Vocês vão identificar o objeto direto. Na verdade, vão diferenciar o objeto direto do objeto indireto pela regência verbal. Tipo, quem deseja alguma coisa. Esse alguma coisa não tem preposição. Agora, se eu falo assim, quem gosta de. O próprio verbo na regência, na hora que eu faço essa pergunta para o verbo, quem gosta, vocês mesmos, qualquer pessoa que nunca tenha estudado, mas que seja um falante da língua portuguesa, que aprendeu a língua através de ouvi-la, ela vai falar dessa maneira, né? Gosta de, não gosta alguma coisa. Então isso é muito inato, né? A gente costuma dizer que é inato. O que é uma coisa inata? É uma coisa que já faz parte do sentido linguístico da pessoa. A pessoa vai saber mesmo sem nunca ter estudado, entendeu? Muito bem, pessoal, fizemos a primeira questão, vamos avançando. Qualquer dúvida, vocês podem rever os vídeos, rever as videoaulas, né? Fazer perguntas também no privado também, que eu mando áudio para vocês. Leia as frases. No Aquário de São Paulo, há diversão garantida com muitas atrações. Os alunos do 9º ano prestaram uma homenagem ao professor de matemática. Existe no Brasil um grande número de imigrantes. A leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento. No processo de urbanização, surgiram as favelas. A melhoria de vida das grandes cidades depende de transformações sociais. É a letra A. Identifique os verbos das orações e classifique-os. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte, né? Eu vou responder aqui porque fica mais fácil de vocês visualizarem, viu? Mas eu vou responder aqui a letra A. Então, no Aquário de São Paulo, A, né? Se eu falar só assim, no Aquário de São Paulo, há o quê? Aí isso aqui, isso bem aqui,
diversão garantida. Não dá para eu taxar isso aqui, né? Mas isso bem aqui, diversão garantida, é justamente o complemento, perdão, só até diversão garantida. Isso aqui é o complemento desse verbo aqui, ó. Então esse verbo aqui é verbo transitivo direto, porque eu tenho aqui um objeto direto. Então, os alunos do 9º ano prestaram. Quem presta, presta alguma coisa, né? A alguém, ó. Quem presta, presta alguma coisa. O que eles prestaram? Uma homenagem. Isso aqui é um objeto direto porque não tem preposição. Prestaram para quem? Ao professor de matemática. Então, ó, esse ao aqui é preposição. Esse objeto é objeto indireto, certo? E ele quer aí para identificar o verbo, né? O verbo é esse aqui. Prestaram. Ok, pessoal? Existe no Brasil um grande número de imigrantes. Ó, o verbo existe. Existe o quê? Mas aqui a gente tem que ver o seguinte, o que existe ou quem existe. Aqui no caso o verbo, o sujeito está deslocado, ó. Aqui você pergunta assim, quem ou o que existe? O que existe? Um grande número de imigrantes. Isso aqui é o sujeito. No Brasil vai ser adjunto adverbial de lugar. E existe vai ser um verbo intransitivo nesse caso aqui. Que o que existe, existe. O que existe, que tem existência, existe. Existe é um verbo que não precisa de nenhum outro complemento, não precisa de nenhuma palavra para ter sentido. O que existe, existe por si só, né? Eu existo. Existo. Existe é intransitivo. Essa ideia da intransitividade é porque não precisa de complemento. A leitura de um bom livro amplia. Se eu falo só até assim, a leitura de um bom livro amplia. Amplia o quê? Nosso conhecimento. Nosso conhecimento é objeto direto. Esse verbo aqui é transitivo direto. No processo de urbanização surgiram as favelas. Aqui também eu tenho um sujeito deslocado. Quem surgiu? As favelas. Esse aqui é o sujeito. Surgiram onde? No processo de urbanização. Isso aqui é adjunto adverbial. E o que surge, surge. Esse verbo é intransitivo. O que surge, surge. A melhoria de vida nas grandes cidades depende. Ó. Você fala só assim, depende. Vocês perguntam o que? Depende de quê? De quê? Aqui é o verbo. Depende de transformações. Ó, o de, ó. Preposição. Esse de transformações sociais é o objeto indireto. Isso aqui é um verbo transitivo indireto. Eu sei que ficou um pouquinho complicado de entender devido a esses garranchos que eu fiz aqui na tela, mas é só vocês voltarem ao vídeo, vocês podem escutar, né? E dá para vocês pausarem, voltarem para poder entender novamente. Mas aqui é o seguinte, o verbo depender é um verbo transitivo indireto, porque ele tem um objeto indireto, né, que é esse aqui, de transformações. Quem depende, depende de alguma coisa. Do que as grandes cidades dependem, de transformações sociais. De é preposição. Letra A respondida. Informe a função sintática desses verbos. Os verbos aí, eles são núcleos do predicado, né? Todos os verbos aí são verbos significativos que expressam a ação. Então a gente pode colocar o seguinte: são núcleos do predicado, né? Aí ele quer para justificar porque são
verbos significativos, verbos nocionais, né? A letra C, ele quer para classificar as orações. Como eu tenho verbo significativo, vocês já sabem, né, que quando eu tiver verbo significativo, o predicado é verbal. Predicado verbal. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo significativo ou verbo nocional. Na terceira questão, é uma questão pessoal, quero que vocês respondam. Ele quer para elaborar 3 orações em que o predicado seja verbal. Tipo, eu fui à escola. Quem foi à escola? Eu, sujeito. Qual é o predicado? Em que eu declaro sobre o sujeito? Fui à escola. Qual é o núcleo do predicado? Observa o verbo. Esse verbo expressa ação, estado ou fenômeno. Verbo ir, né? Fui, expressa uma ação. Então é um verbo significativo. Se o verbo é significativo, o predicado é o quê? Verbal, certo? Então ele quer para elaborar 3 orações em que o predicado seja verbal. É só vocês usarem verbos que expressam ação ou fenômeno e usar verbos com predicações diferentes. Ele quer um verbo intransitivo, um transitivo direto e um transitivo indireto. Quando eu falei assim, ó, eu fui à escola, quem vai, vai. Já é um verbo intransitivo. Se eu falar só assim, ó, se eu desse para vocês um outro exemplo, eu desejo, vou usar o mesmo verbo que ele usou aqui. Eu desejo passar de ano. Quem deseja, deseja alguma coisa. O verbo desejar é um verbo que expressa ação. Ação de desejar é um verbo significativo. É um verbo transitivo, é direto, porque quem deseja, deseja alguma coisa. O que eu desejo? Passar de ano. Passar de ano vai ser o meu objeto direto. Eu gosto de sorvete. Exemplo bem fácil, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo gostar é um verbo transitivo indireto, porque ele pede uma preposição no complemento, na complementação dele. De sorvete vai ser o meu objeto indireto. Eu já dei para vocês aqui as 3 orações que ele pede para vocês colocarem aí na terceira questão. A questão 4, ele quer para fazer o seguinte: leia as frases a seguir. Com os novos computadores, sua vida ficará mais fácil. O trânsito permanece caótico nos grandes centros. A realidade nas periferias das cidades torna-se preocupante para os governos. A vida no campo parece mais tranquila. É a letra A. Nessas frases há um tipo de verbo em comum. Que verbo é esse? Vamos ver. Ficará, permanecer, tornar-se, parece. Ficar, permanecer, tornar, ser, estar. Todos eles são verbos de ligação. Então essa é a resposta, né? O que tem de comum aí é o VL, é o famoso verbo de ligação. Quando eu tenho esse tipo de verbo, o predicado ele é nominal, porque o núcleo dele vai ser o famoso predicativo do sujeito, que é a qualidade que eu atribuo ao sujeito. Não é o verbo. O núcleo do predicado nominal não é o verbo, mas sim os predicativos que ele vai explicar mais para frente para vocês. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai aqui responder mais essa página. Vamos lá. Leia as orações. Os empresários saíram da sala de negociações. Os empresários foram vitoriosos nas negociações. Os alunos fizeram a prova. Os alunos pareciam felizes. Os prisioneiros gritavam das celas. Os prisioneiros estavam apavorados. Os turistas voltaram da viagem à Argentina. Os turistas ficaram insatisfeitos com a viagem. De cada item, forme apenas uma oração e separe o sujeito do predicado. Ele quer para a gente formar apenas uma única oração. Então a gente tem que tirar o sujeito, né? Nesse caso aqui ficaria assim, ó. Os empresários saíram vitoriosos da sala de negociações.
Basicamente isso. Os empresários saíram. Isso aqui sai, ó. Saíram. Tudo isso aqui vai sair vitoriosos da sala de negociações. Vocês vão escrever isso aqui, ó. Tá de azul aqui, ó. Os empresários saíram, azul, saíram vitoriosos. Opa, errei, gente. Peraí. Os empresários aqui, ó, saíram vitoriosos nas negociações, certo? Deixa eu ver. Os empresários saíram vitoriosos. Não, gente, da sala de negociações, né? Faltou da sala que eu acabei apagando aqui. A frase é essa daqui. Faltou essa parte bem aqui, ó. Então os empresários saíram vitoriosos da sala de negociações. Basicamente é isso, é porque eu tirei essa parte aqui, eu tinha errado, me desculpem. Então aqui, os alunos fizeram a prova, aqui tira alunos, né? Vai ficar como? Os alunos fizeram a prova felizes, né? Vou colocar de vermelho aqui. Vai ficar, ó. Os alunos fizeram a prova felizes. Sai isso aqui também, que ele quer para deixar, né? Ele quer para formar de cada item, forma apenas uma oração e separa. Então tem que tirar um verbo, não pode ficar os dois verbos. Os prisioneiros gritavam das celas, os prisioneiros estavam apavorados. Os prisioneiros gritavam das celas apavorados. Os prisioneiros gritavam das celas. Sai isso aqui tudinho, ó. Das celas apavorados. Vocês só vão copiar o que está ficando. Os turistas voltaram da viagem à Argentina. Os turistas ficaram insatisfeitos com a viagem. Vai ficar como? Os turistas voltaram insatisfeitos com a viagem à Argentina. Os turistas voltaram. Aqui vai ter que fazer um joguinho, né? Voltaram insatisfeitos se ficaram insatisfeitos com a viagem à Argentina. Então vai ser: os turistas voltaram insatisfeitos com a viagem à Argentina. Tem que fazer o joguinho para poder ficar certinho, né? Vai ficar desse jeito. Eu não vou copiar para a gente não perder muito tempo, viu? Porque é bem grande o exercício. A letra B, aí vocês podem fazer com mais calma, copiar certinho no caderno de vocês. Identifique os núcleos dos predicados das orações formadas e classifique-os. Na primeira oração que a gente formou, os empresários saíram vitoriosos da sala de negociações. Ele quer para identificar os núcleos, né? Na primeira oração aqui, o núcleo vai ser saíram, né? Que é o verbo. Saíram. Saíram e vitoriosos, né? Porque aqui eu tenho ação de sair, eu tenho uma qualidade para empresários. Eu tenho dois núcleos. Eu tenho saíram, que é um verbo significativo que expressa ação. E quem é que ficou vitorioso? Quem é que saiu vitorioso? Os empresários. Então eu tenho aqui dois núcleos, ó. Um núcleo verbal e um núcleo nominal. Tudo bem? Então, no segundo dos alunos aqui, os alunos fizeram a prova felizes. Aqui eu tenho fizeram e felizes. Eu estou aí colocando de azul os núcleos. Núcleo verbal, núcleo nominal. Os prisioneiros gritavam apavorados, que é a qualidade. Os turistas voltaram insatisfeitos. Verbal, nominal, verbal, nominal.
Classifique os predicativos, é isso que ele quer? Classifique os predicativos dessas orações. Ele quer para a gente classificar também, né, gente? Deixa eu ver. Todo aqui nessa letra bem aqui, ó. Além de a gente ter aqui, no caso, sublinhado, né, os núcleos verbais e nominais, todos os predicados são verbos nominais, viu? A gente pode colocar aqui, ó. Todos os predicados são verbonominais. Por quê, gente? Porque eles têm um núcleo verbal e um núcleo nominal, todos eles, né? O núcleo nominal é chamado de predicativo. Ele quer para classificar os predicativos, né, dessas orações, né? A gente pode colocar o seguinte: em todas há predicativo. Mas não tem classificação para o predicativo, né? O predicativo, ele é a qualidade, é a característica que eu atribuo aí ao sujeito. Temos aqui um outro exercício. Leia as orações a seguir. Acho você inteligente. Encontrei-o chateado no pátio da escola. Consideraram o teste muito fácil. Julgaram-no inocente em relação ao crime que cometeu. Classifique os verbos das orações. Vamos lá, classificar cada verbinho desse. Então a gente tem aqui acho. Quem acha, acha alguma coisa. Verbo transitivo. Encontrei-o. Quem encontra, encontra alguém ou alguma coisa. Encontrei essa pessoa aqui, ó, que é o ó, que está sendo substituída por um pronome. Consideraram. Quem considera, considera alguma coisa. Julgaram-no. Quem julga, julga alguém, né? Todos os verbos aqui são verbos transitivos, né? A gente tem que só ver aí se eles são transitivos diretos ou indiretos. Mas eu acredito que todos sejam transitivos diretos. Ele quer para destacar o objeto direto. Todos são diretos. Então, vou colocar aqui VTD. Destaque o objeto. Ele já falou aqui, ó. Destaque o objeto direto de cada um dos verbos. Vou colocar de vermelho, para ficar mais fácil o entendimento. Acho você. Quem acha, acha alguma coisa. Acho o quê? Acho você. Encontrei-o. O ó, que é o objeto. Consideraram. Consideraram o quê? O teste. Julgaram-no. Julgaram essa pessoa aqui, ó. Então você, ó, e o teste no são os objetos diretos. Aí a letra C, ele quer para dizer que características esses verbos pedem ao objeto. Os objetos aqui são qualificados, né? Eu vou colocar aqui essa característica de outra cor para vocês verem que o predicativo. Agora eu entendi o que ele quer dizer lá em cima com relação à classificação. O predicativo sempre é característica, mas ele pode caracterizar sujeito e objeto. Então aqui nesse caso, ó, vou colocar de verde. Ó, que características esses verbos pedem? Ó, acho você o que? Inteligente. Essa característica aqui é do você. Encontrei-o. Encontrou quem? Essa pessoa aqui. O que? Chateado. Consideraram teste. O teste o que? Fácil. Qualifica esse objeto. Julgaram-no. Julgaram quem? Essa pessoa aqui, inocente. Muito bem. E a letra D, classifique sintaticamente essas características. São aqui, né? No caso, a gente pode colocar. São predicativos do objeto. Eu vou parar por aqui um pouco a aula para não ficar tão cansativo, já são 28 minutos. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.